Gente, boa noite. Eu vou falar num assunto agora que muita gente não gosta, e principalmente quando se fala da palavra de Deus. Tem pessoas que não acreditam em Deus e nem no Filho dele, que é o Senhor Jesus. Uma passagem que eu vou ler agora no livro de Apocalipse, capítulo 20, no versículo 15, ele fala sobre o juízo final. Apocalipse fala sobre o juízo final. Começa no versículo 11 do capítulo 20 e termina no versículo 15. Eu vou ler só o 15 para vocês e eu queria que você pode comentar em quem você acredita, se você acredita na salvação, se você acredita que você vai prestar conta diante de Deus quando Jesus vier buscar a sua igreja, se você acredita na volta de Cristo, você pode comentar, pode ficar à vontade. Viu? Primeiro eu quero dizer para você que religião não salva ninguém. Quem salva é Jesus. A Bíblia diz que aquele que semeia, ele vai colher. E nessa noite eu vou trazer uma reflexão e eu queria que você prestasse bem atenção e guardasse no seu coração essa palavra e fizesse uma análise da sua vida para saber se realmente você está semeando coisas boas ou coisas ruins. Faça uma análise da sua vida nesta noite. Escuta o que esse versículo diz para você nesta noite, no capítulo 20 de Apocalipse. Escute bem. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Nós, como pregador do Evangelho, como servo do Senhor, a Bíblia diz que aquele que me confessa diante dos homens na terra, ele confessará diante de Deus que está no céu. Jesus confessará diante de Deus que está no céu. E tudo que será ligado no céu será ligado na terra. E tudo que é desligado da terra será desligado do céu. Quando nós pregamos o Evangelho, sempre nós falamos que a pessoa tem que dar sempre o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Se arrepender dos seus pecados e deixar. E você vai alcançar a misericórdia do Senhor. Quando a Bíblia diz aqui, nesse versículo 15, do versículo 20 de Apocalipse, que aquele que não foi achado com seu nome no livro da vida, será lançado no lago de fogo, lago do inferno. Por quê, meu querido? É porque quando você ouve a palavra de Deus e você confessa Jesus como único, exclusivo e seu Salvador, é o seu passaporte para entrar no céu. Nesse momento que você confessou diante dos homens, a Bíblia diz que o seu nome lá é escrito pela uma caneta de ouro. Os anjos escrevem seu nome no livro da vida. E esse nome que é escrito no livro da vida, só você pode tirar. Como pastor, como presbítero, como é que eu posso tirar meu nome do livro da vida? Quando você se afasta dos caminhos do Senhor. A Bíblia diz lá em Jeremias capítulo 17, versículo 3, que ó a esperança de Israel, todo aquele que me deixam serão envergonhados, porque abandonaram a fonte de água viva que é o Senhor Jesus Cristo, e o seu nome será tirado do livro da vida. A Bíblia diz, amado, que para nós entrar no reino do céu, nós temos que ter escrito o nosso nome no livro da vida. Só isso é bastante? Não. Nós temos que perseverar em santidade, de buscar a Deus em espírito e em verdade, obedecendo a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que obedece os seus mandamentos herdará o reino de salvação. Você pensa que Deus é bobo? Deus fez os céus e fez o inferno. Ele fez o inferno para aqueles que morrem sem Cristo, sem confissão de pecado, e fez o céu para aqueles que morrem em Cristo Jesus, servo de Deus fiel. Você pode até ficar chateado com essa palavra, porque a palavra de Deus, ela dói, ela mexe com a ferida, mas ela vai te sarar. Pode ter certeza nesta noite, meu querido, que para você entrar no reino do céu,
precisa se existir um arrependimento de pecado, precisa ter uma confissão, confessar os pecados e deixar para alcançar a misericórdia do Senhor. Sabe o que a Bíblia diz no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 1, e versículo 11 e 12? Eu vim para o que eram os meus, mas os meus não receberam, mas todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Escuta nesta noite. Se você não confessou a Jesus como seu Salvador ainda, você sim é filho bastardo. Você é criatura de Deus. Você só passa a ser chamado filho de Deus quando você confessa a Jesus como seu Salvador. Mas você me prova onde, pastor? Que eu sou criatura de Deus? Livro de Marcos, capítulo 16, versículo 14, 15, 16, diz o quê? Ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura criado por Deus. Aquele que crê e for batizado será salvo, porém aqueles que não crê serão condenados. É a palavra de Deus. Leia a Bíblia. A Bíblia diz que o homem pede a salvação por não conhecer a Sagrada Escritura. A Bíblia diz, amado, que o homem erra por não conhecer a palavra de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu nunca estudei. Meu pai nunca botou em colégio. Eu sei ler a Bíblia, porque Deus me ensinou. Mas eu quero dizer para você, eu tenho um privilégio de Deus ter me escolhido para ser chamado filho de Deus. E o meu desejo é morar no céu. E eu não quero sozinho. Eu quero que você, nesta noite, se arrependa dos seus pecados. Deixe e alcance a misericórdia do Senhor. Porque o plano de Deus não é matar. O plano de Deus é salvar. Você conhece a história de Jonas? Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Se Deus quisesse ter matado ele, tinha matado. Deus queria era que ele se arrependesse da sua desobediência e orasse. Ele se arrependeu e pediu a misericórdia do Senhor. E o Senhor falou com a baleia. E a baleia foi jogar ele lá na cidade de Ninive, onde ele ia pregar. Sabe o que eu acho interessante, meu querido, nesta noite? É que o vento, ele não tem ouvido. A água não tem ouvido. O peixe não tem como ele ouvir. Mas eles obedeceram à voz de Deus. Como assim, presbítero, você está falando? Quando eles estavam na tempestade, que os discípulos começaram a se perturbar, o que foi que eles falaram? Jesus, o Senhor não se importa que nós pereçamos? E ele se levantou e disse, vento, acalma-te, mar, te cala-te. E eles se calaram. Quando ele falou com a baleia obedeceu. Sabe o que eu acho interessante nessa palavra, meu lindo? É que nós temos olhos, que nós temos ouvido, pensamentos, atitude, somos racional, nós temos raciocínio, né? E nós não obedecemos a palavra de Deus. Sabe o que eu aprendo nesta noite? Que a natureza, que nem tem ouvido e nem tem olhos, eles obedecem a palavra de Deus. Ele obedece a voz de Deus. Eu estou falando com você nesta noite, debaixo do sangue de Cristo. Obedeça a voz do Senhor. Se converta dos seus maus caminhos. Entrega a tua vida para o Senhor Jesus, que a partir de hoje a tua vida vai mudar. A depressão vai sair, a ansiedade vai sair, tudo que não presta vai sair, meu querido. Porque para Deus nada é impossível. Que Deus nesta noite possa ter falado contigo. E você pode questionar, você pode ir nos comentários e fazer pergunta que eu estou aqui para te responder. Só quero dizer uma coisa para você nesta noite. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém não consegue entrar no reino do céu senão por ele. Você está no caminho? Você é a verdade? Você quer vida? Só Jesus tem a vida para te dar. O caminho só é um que leva para o céu. É 2 caminhos, sim. Um leva para o céu, outro leva para o inferno. É 2 julgamentos. É um julgamento para a salvação eterna e outro para a condenação eterna. É você que escolhe o caminho que quer morar eternamente. E que você possa ouvir esse vídeo e você possa tomar uma decisão na sua vida. Jesus tem plano de salvação na tua vida, meu querido. Assim como ele teve na minha, ele tem na tua. Porque o meu Deus, ele não faz exceção de pessoa. Ele te ama. O teu pai pode não te amar. Os teus amigos podem não te amar.
Mas Jesus, ele morreu na cruz.